Então, bom dia. Eu agradeço as palavras simpáticas do Luís e o desafio que me foi lançado pelo Quiz Gesto para tratar deste tema, avaliar o presente e construir o futuro. E a minha primeira nota sobre esta história de construir o presente, ou melhor, avaliar o presente e construir o futuro, revela desde logo um potencial do Balance Scorecard, que nos permite acompanhar os processos atuais da nossa empresa, que são essencialmente objetos de gestão operacional, e estar integrado, no fundo, com o futuro, isto é, com a área da estratégia. Quando estamos, obviamente, a avaliar o presente, estamos a procurar construir o nosso futuro, e estas duas dimensões são duas dimensões fundamentais no sucesso de qualquer empresa. Temos que ganhar dinheiro agora e temos que garantir, obviamente, que iremos continuar a ganhar dinheiro no futuro e que iremos ser competitivos. E há um pouquinho estas duas dimensões que me levaram a colocar esta questão. No fundo, então, pense em tempos de mudança. Resolvi-vos pôr-vos aqui duas figuras. A primeira figura é um caminho diferente, mas que, no fundo, o sentido é o mesmo, em que temos, se verificarem, temos um longo caminho a percorrer. Mas esse caminho, reparem, apesar de tudo, é um caminho a percorrer e conseguimos visualizar uma dimensão de estabilidade. Tem a ver, no fundo, com a área da estratégia. Temos que ter uma estratégia relativamente orientada e relativamente focada. E, por outro lado, temos aqui, temos ali um leopardo. O leopardo, ou uma cheetah, desculpa, não é cheetah, exatamente, que é o animal mais veloz, mais rápido e extremamente ágil. Então são estas duas dimensões, se calhar, que nós vamos ter que aprender a integrar num conjunto, tal como fazemos agora, gerimos o presente e o futuro. Temos que garantir estabilidade na estratégia e agilidade na implementação e rapidez da implementação. E são estas duas dimensões que vão ser ou que são críticas, do meu ponto de vista, no mundo atual. Porquê? Portanto, nós mudámos de paradigma. Tushman e Romanelli, em 1986, depois, no fundo, da estabilidade que ocorreu no pós-Segunda Guerra Mundial, no fundo, em que havia, digamos, se conseguia, como às vezes brinco, conduzir um automóvel a olhar para o espelho retrovisor, no fundo, como se dizia, porque havia uma estabilidade nas economias, não havia grandes alterações e era simples prever o futuro olhando para o passado. Depois das crises do petróleo, Tushman e Romanelli chamaram a este modelo um modelo de equilíbrio pontuado por disrupções. Ou seja, o que é que acontecia na altura? No fundo, havia momentos de mudança incremental que eram interrompidos por momentos disruptivos de mudança. Só que havia uma estabilidade relativamente grande. Estes momentos não eram frequentes. No momento atual, eu penso que nós podemos caracterizá-lo exatamente ao contrário. Neste momento estamos num momento de disrupções constantes, de alterações constantes, com alguns momentos de equilíbrio. Ora bem, isto é completamente diferente. Os desafios são diferentes, de onde as ferramentas que podemos usar e a forma como podemos gerir, no fundo, e a calcular e preparar o futuro é diferente. As razões para isso são já conhecidas, mas, por exemplo, as razões que levam a que isto aconteça, no fundo, a revolução digital, portanto, que permitiu comunicarmos mais rapidamente e à velocidade, quase à velocidade da luz. Sabemos, temos acesso a tudo, os mercados tornaram-se mais transparentes, toda a gente tem mais informação, o mundo ficou mais plano, as barreiras à entrada em todos os setores foram diminuídas, uma parte pela cultura neoliberal ou pela cultura liberal que, entretanto, se implementou no mundo ocidental depois do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher.
na senda do que defendia Milton Friedman, e finalmente a globalização. Ou seja, estes são, nós conhecemos no fundo, que os momentos, ou as coisas marcantes das mudanças que nos afetam a todos. E para tentar perceber até que ponto é que esta mudança, é que isto tem impacto na gestão das organizações e na gestão das empresas, eu resolvi olhar para uma revista de referência na área da gestão, a Harvard Business Review, e fui olhar para artigos recentes que tivessem a ver com isto. E, para meu espanto, encontrei imensos artigos escritos no último ano e meio, que tratam, de facto, desta mudança. E eu selecionei dois, que são, do meu ponto de vista, relevantes. Um que é de junho de 2013, de Rita McGrath, que fala do fim da vantagem competitiva. E o argumento desta autora é que as empresas têm de competir de forma diferente. Porquê? Porque o mundo mudou. Isto é, o mundo deixou de ser estável. E então agora o que temos ali, no fundo, aquela confusão que vocês veem ali, são, no fundo, as ondas de mudança, que permitem obter ou não vantagens competitivas. Mas o problema é que a vantagem competitiva agora as vantagens competitivas passam a ser temporárias. Quer dizer, nós não podíamos gerir as empresas da forma convencional, em que basicamente, e um autor chefe nisto era o Michael Porter, que nós sabemos, a ideia no fundo era escolher um setor atrativo e depois posicionarmos dentro desse setor atrativo. Só que o problema é que isto está a mudar tudo. E se defendêssemos a nossa posição, defendia o Porter, garantíamos, uma coisa que ele destacou em 1985, vantagens competitivas sustentáveis. Ora bem, a história das vantagens competitivas sustentáveis que nos vem dizer, no fundo, esta autora, Grass, é que estamos no fim das vantagens competitivas sustentáveis, já era. Portanto, então a questão agora, o que é que fazemos com isto? E que competências é que temos que desenvolver? E depois a ideia é até que ponto é que... E depois a pergunta a seguir é: e qual é o papel do Balance Scorecard nisto? Tem algum papel ou não serve para nada? Ok, então, reparem. Então agora, o que as empresas têm que fazer é encontrar formas dinâmicas de perceberem o que é que está a mudar, ou seja, construírem rapidamente uma vantagem competitiva. Estão a ver? São pessoas diferentes que fazem isto. As pessoas que geram ideias, que percebem o que é que está a acontecer, olhando para fora, transformam isto em oportunidade, constroem e realocam os recursos e capacidades para construir competências para ser competitivo e depois explorá-la. E depois rapidamente abandonar. Só que este ciclo é muito curto agora. Então o que as empresas têm que começar a fazer, diz esta autora, então agora é o quê? É estarem a gerir uma carteira de potenciais fontes de vantagem competitiva e desenvolvê-las nas alturas certas. Ou seja, reparem, olhando um bocadinho para o nosso Balance Scorecard, reparem, o que temos aqui, no fundo, é uma carteira de oportunidades que podemos gerir, usando, de facto, o Balance Scorecard, os mapas da estratégia e, no fundo, acompanhando os mapas, um Balance Scorecard, acompanhando cada uma destas ideias. Repara, cada uma destas ideias, no fundo, que vão ser concretizadas por vão ter objetivos, vão ter metas, que vão ter indicadores e que depois vão exigir ações para serem concretizadas e para serem desenvolvidas. Reparem, então, estamos a ver que se calhar esta ferramenta, se calhar o Balance Scorecard é uma ferramenta que é capaz de lidar com isto. Mas reparem, há aqui uma dimensão que o Balance Scorecard clássico não tinha, que é esta dimensão dinâmica, que em 2008, como vamos ver mais à frente, o Kaplan e nós introduzir na metodologia. Bem, então agora o que temos que fazer é sermos ágeis como a Chita e rápidos. E esta é a tese, no fundo, do Kotter de 2012. Reparem, a ideia dele, no fundo, é que os processos, o que é que temos de fazer? Reparem, desde logo, no fundo,
estamos a criar um sentido de urgência. Aquilo que em psicologia se chamam as burning platforms. Ou seja, no fundo a ideia é que temos que mudar, criar um sentido de urgência. E nada melhor, obviamente, que as burning platforms. Ou seja, no fundo é admitimos que temos uma plataforma petrolífera a arder. E portanto vamos ter que tomar decisões, vamos ter que mudar. Ou seja, é a mudança. E a estratégia é isto. É a gestão da mudança. Passar de um estado para o outro. E obviamente, reparem, construir, desde logo construir e manter uma coligação de liderança. Não é que está. Reparem, quando pensamos, reparem, o balance scorecard dos objetivos visam o quê? Mudar. E depois, construir e manter uma equipa de líder. O que é isto? Não é mais do que ter a equipa de liderança do balance scorecard. Reparem, formular uma visão estratégica. Ok. Balance scorecard, no fundo, processo da estratégia, no fundo, mudança e alteração do mapa da estratégia. Ok? Comunicar a visão. Ok? Celebrar vitórias. Agilizar a situação. Isto, do meu ponto de vista, é muito importante. Através de quê? Das redes. E aqui isto liga-se com o Prémio Nobel da Economia, o Kahneman, que fala, no fundo, no pensar depressa e pensar devagar. Ou seja, nos dois sistemas, o sistema intuitivo e o racional. Repare, e se queremos agir rápido, então temos que agir, ou temos que utilizar muitas vezes o sistema intuitivo, as intuições, e menos a razão. E se calhar, se queremos agir rápido, temos que pensar e agir cada vez mais desta forma. Bem, isso significa que estamos a dar constantemente inputs à nossa estratégia. E que estamos, eventualmente, a mudar e a alterar a estratégia. Ok. No modelo do Kaplan e do Norton, do XPP, tem a ver com a fase de testar e adaptar. Olhar e testar e adaptar a estratégia. Constantemente. Reparem. Para quê? Para ela ser dinâmica. Introduzindo uma vertente dinâmica que nos fazem, ou que nos modelos iniciais não estava. Então, que ferramentas é que o Kaplan e o Norton nos apontam, no fundo, para olharmos para isto? Desde logo, desde logo a primeira, os Wargames. O que é isto? O que são estes Wargames? No fundo, são simulações dentro da empresa, de grupos dentro da empresa, que vão assumir diferentes posições, de concorrentes, de clientes, e vamos tentar, no fundo, e da própria empresa, e ver o que é que acontece, tentando antecipar futuros e preparar-nos, no fundo, para futuras opções. Ou seja, para planearmos. Planear é pensar antes de agir. Okay? E se conseguimos pensar antes de agir, então estamos melhor preparados para atingir os nossos objetivos. A ideia é muito simples dos Wargames. Os cenários. Outra ferramenta que o Kaplan e Norton propõe, no fundo, para isto, para testar e adaptar, é construir cenários. Ou seja, e ter mapas estratégicos alternativos. Que nos permitam rapidamente passar de um cenário ao outro. E agir rapidamente. Ali, aquela coisa, o ROR. O ROR significa raciocínio baseado em opções reais, ou em inglês, portanto, raciocínio baseado em opções reais. O que é isto? O pensamento baseado em opções reais. Quer dizer que nós temos que gerir a nossa carteira de oportunidades, ou seja, a nossa carteira de oportunidades, de forma que façamos investimentos graduais em cada uma das opções. E quando as opções estiverem no preço, se as opções tiverem, ou seja, se essa opção, ou se quiserem, se essa fonte de vantagem competitiva, se com o decorrer do tempo estiver dentro do valor, então exercemos, ou seja, continuamos e investimos e estamos preparados e estamos à frente. Okay? Esta é uma ferramenta fundamental para utilizarmos nesta fase de mudança e de incerteza. E finalmente, uma coisa também relativamente simples, os rolling forecasting, os rolling budgets, que no fundo são procedimentos que nos permitem estar constantemente a agir constantemente sobre o nosso futuro e a preparar constantemente o nosso futuro. Ou seja, são instrumentos dinâmicos que nos permitem melhorar e ver, no fundo, como é que nos podemos adaptar, no fundo, às nossas mudanças. Bem, então agora, posto isto, então agora, revisitemos então as bases, os fundamentos do balance scorecard. E para fazer isto, eu coloquei-vos aqui os 5 livros que até agora foram editados pelo Kaplan e Norton, que marcam 5 momentos importantes na evolução desta ferramenta. Vocês viram, no fundo, que tem estas 3 fases. O modelo económico da criação de valor, ou seja, o balance scorecard assenta no modelo. Como é que se cria valor?
reparem, e a ideia então é, partindo do valor, partindo do modelo inicial do Kaplan e Norton, o que é que nós tínhamos? Tínhamos no fundo 4 perspectivas. Do ponto de vista, aqui não estou a falar nas organizações públicas, mas obviamente que, fazendo a respectiva transposição, reparem, o modelo é válido, só que a diferença é que no topo não temos podemos não ter a parte financeira, a perspectiva financeira, mas temos a missão da organização. E depois o resto podemos variar. Mas basicamente a ideia no fundo é que tínhamos 4 perspectivas. E que nessas perspectivas se definiam objetivos, se definiam métricas, metas e iniciativas para, no fundo, concretizar os objetivos. Esta é a lógica, no fundo, a lógica desculpa. Supostamente estava... Ok, então não posso usar isto agora. Estava preparado para... Estamos aqui a desvendar já os segredos da segunda apresentação. Pronto, mas a ideia então era que a ideia no fundo era que na primeira obra do Kaplan e do Norton, no fundo o que se falava basicamente era nisto, no fundo, de definir objetivos, no fundo de alinhar os objetivos em diferentes perspectivas, e depois em cada uma das perspectivas definiam objetivos, definiam-se métricas de medição, ou seja, metas, e finalmente as iniciativas. E o Kaplan e o Norton tinha uma frase que eu achei sempre interessante para isto, que diziam, no fundo, só atingimos aquilo que conseguimos medir. E, portanto, nesta primeira fase, o Balance Scorecard era essencialmente, no fundo, um instrumento de medição, uma métrica, no fundo, de medição de performance. Mas reparem, estava aqui, no fundo, a gênese, no fundo, da criação de valor, como é que se cria o valor. E no Strategic Maps, no fundo, Pronto, ok. Então, fazendo então ao contrário. Pronto. Então o que acontecia, no fundo, é que, a partir daqui, o que se passou a fazer, no fundo, foi construir o mapa da estratégia. Eu acho que o mapa da estratégia, no fundo, tinha a ver como é que se constrói valor, para o cliente, para os acionistas, ou se quiser, do ponto de vista à organização. Como é que se cria valor? Reparem, e basicamente o que o Kaplan e o Norton diziam é que para criar valor eu tenho que ter processos voltados, no fundo, para o cliente, para satisfazer as necessidades do cliente e, ao mesmo tempo, para poder otimizar os processos. Então o que é que eu tinha? Tinha que ter um conjunto de intangíveis que me permitiam sustentar e otimizar os processos. Então o que é que tínhamos? Ativos intangíveis, ou aprendizagem e crescimento, como vocês quiserem, os intangíveis na base, que suportavam os processos, que geravam valor para os clientes e resultados para os acionistas. E a ideia era esta. Reparem, nós tínhamos no fundo, duas áreas em que executávamos as ações, reparem, nos processos e na aprendizagem e crescimento, que criavam valor para os clientes e que criavam valor para os acionistas. Aqui tínhamos os resultados. Estas duas dimensões. Não, a seguir, o Kaplan e o Norton falam como é que nós gerimos isto, como é que nós transformamos em empresas focadas na estratégia, os 5 princípios fundamentais. Reparem, mobilizar, no fundo, a liderança executiva, reparem, que vimos fundamental nos processos de mudança. A seguir, no fundo, traduzir a estratégia em termos operacionais, com os mapas da estratégia e o Balance Scorecard, alinhar a organização, fazer com que a estratégia seja um trabalho de todos, começando a introduzir a avaliação de desempenho individual, ligando a avaliação de desempenho individual com o Balance Scorecard e, finalmente, o 5º princípio, fazer da estratégia um processo contínuo. E a ideia era esta, fazer da estratégia um processo contínuo. E então isto vai-se fazer, reparem, então, com este modelo final, no fundo, que eles criam, o modelo final,
que eles criam, que é a base do processo deles, de implementação do XPP, o processo primo de execução da estratégia, no fundo tem estas 6 fases. Reparem, é que no centro, reparem, o desenvolver a estratégia, o planear, o alinhar, reparem, o planear as operações, reparem, tudo ligado no plano estratégico e no plano operacional, de estar, monitorizar e aprender, de estar e adotar, ou seja, isto é um processo contínuo. Ou seja, um processo dinâmico. Ora bem, então, agora estamos em posição, se calhar, de responder à questão, então, e faz sentido ou não? Então o Balance Scorecard permite ou não o Balance Scorecard lidar com situações de mudança? E a resposta é claro que sim. Este modelo permite e acomoda as mudanças. Okay? E potencia e dá agilidade às organizações, desde que este processo seja visto de forma dinâmica. E daí a importância de estar a adaptar. Porque o Kaplan e o Norton também defendem que a estratégia é um conjunto de hipóteses que é necessário testar, melhorar, reconstruir. E na prática, que resultados é que existem da aplicação desta ferramenta? Reparem, a Palladium fez um levantamento das... Palladium, que é a empresa do Kaplan e do Norton, das empresas que usavam esta ferramenta. E o levantamento que fizeram, reparem, claramente, este é o Balance Scorecard, é o instrumento, agora, um sistema de gestão que é mais usado. Um sistema de gestão. Okay? Management System. Portanto, que foi, no fundo, o objetivo de um artigo deles de 2008, de janeiro de 2008, na Harvard Business Review, que foi considerado, já agora, um artigo nesse ano como um artigo de referência, portanto, na área da gestão. Reparem, e esta, de facto, não há dúvida, reparem, 68% destas organizações, portanto, utilizam o Balance Scorecard. Portanto, depois temos os personalizados, do tipo mais convencional, Tableau ou uma ferramenta semelhante. Reparem depois o Baldrige, o Six Sigma, o FQM, depois o do Value for Shareholders, valor para os acionistas, e depois outros, de diversas empresas. Reparem, e não há dúvida que de facto o Balance Scorecard é a ferramenta que mais se utiliza. Em 1977, a Harvard Business Review fez uma história da gestão, desde o princípio do século. Isto tem a ver, no fundo, com a publicação do livro do Frederick Taylor, portanto, do livro dele, no fundo, que foi pioneiro da gestão científica, que foi pioneiro na área da gestão. E, portanto, quando eles fazem uma retrospectiva, portanto, consideram que o Balance Scorecard foi uma das ideias mais importantes da gestão dos últimos 75 anos. E uma consultora, a Bain, não tem nada a ver com a Palladium, nem com o Kaplan, nem com o Norton. A Bain é uma empresa de consultoria de topo, que faz todos os anos, já há muitos anos, uma análise das ferramentas de gestão mais utilizadas. Reparem, o Balance Scorecard aparece no 5º lugar do ranking, em 2013. Portanto, tem a ver com o ano do ano anterior, ou seja, em 2012, no fundo, o Balance Scorecard é a ferramenta mais utilizada. É utilizada em todo o mundo. Eles agrupam a utilização do Balance Scorecard por diversas áreas. Aquela que tem a ver com a Europa, a Ásia e a África, aí o Balance Scorecard é a ferramenta mais utilizada a nível internacional. E finalmente tem um crescimento previsto de utilização de 35% ao ano. Ou seja, que é uma ferramenta com potencial de crescimento. Ou seja, há muita gente que conhece esta ferramenta, mas não há muita gente que a usa, apesar dela ser a ferramenta do momento. Finalmente, quando se procura ver, afinal, se ela funciona e que resultados é que dá, com base num trabalho também da Palladium, verifica-se que, obviamente, os resultados, as empresas que utilizam Balance Scorecard têm melhores desempenhos que as outras. Então, se calhar, vale a pena usar esta ferramenta.
da estratégia e o sistema de gestão. O mapa da estratégia é importante. Já vamos ver só. Olhar aqui para esta nota final. Para nós sabermos o caminho que queremos ir, então o mapa da estratégia vai ser fundamental. E como é que vamos gerir esse sistema? Bem, então é o outro lado. Então o processo de gestão da estratégia e o processo, no fundo, digamos, o mapa da estratégia que descreve a estratégia. Então agora eu sei gerir a estratégia, porque eu sei descrever, eu só consigo gerir aquilo que consigo descrever. E agora tenho um roteiro para me executar. É a minha estratégia. E então agora eu consigo olhar para o meu futuro, para o caminho, de forma mais segura. Tenho mapas que me permitem conhecer qual é o meu destino. E tenho processos de garantir que lá vou chegar. E, de facto, para percorrermos grandes distâncias, começamos por dar um pequeno passo